Quero falar agora sobre o futuro do volante Alisson, que pertence ao São Paulo, foi reintegrado ao grupo, treina com os jogadores do São Paulo, mas não tem sido utilizado pelo técnico Hernan Crespo. E deve continuar assim. O Crespo não tem nenhuma intenção em utilizá-lo. Jogador que teve aquela negociação com o Corinthians frustrada, mesmo depois de visitar o centro de treinamento alvinegro. Para o torcedor do São Paulo, a vontade em relação a reutilizar o Alisson é praticamente zero. E diante desse cenário, o Alisson busca alternativas. Ele foi especulado no Santos. Cheguei a conversar com o Alexandre Matos na manhã dessa sexta-feira, antes de gravar o vídeo. O Matos disse que nesse momento o Alisson não interessa. Jogador que também foi oferecido para clubes da Major League Soccer, embora não tenha o perfil de um atleta extremamente jovem ou que tenha muitos minutos em campo. Aguardemos cenas dos próximos capítulos para o meio-campista são paulino, que enquanto era atleta do Dorival Júnior, chegou a estar numa pré-lista de jogadores convocados para a seleção brasileira. E Júlio Casares tem mais um problema para resolver. O GE trouxe a informação de que o ex-presidente do São Paulo utilizou quase 500 mil reais em gastos com seu cartão corporativo enquanto presidente do São Paulo. Júlio se defende assegurando que devolveu toda essa grana corrigida ao longo do segundo semestre do ano passado e antes de todos aqueles escândalos explodirem. Escândalos que envolvem venda de camarotes, entre outras coisas. Júlio Casares precisou se afastar, se licenciar. Ele renunciou à presidência do São Paulo para evitar o impeachment, já havia perdido no Conselho Deliberativo, restaria apenas a votação entre os sócios. A partir daí, Hélio Assis se tornou presidente do São Paulo e fica até dezembro, quando vai haver uma eleição. Tudo se encaminha para que Vinícius Pinotti seja o candidato vencedor da eleição marcada para o fim do ano. Só para completar o noticiário são paulino, Lucas Ramon foi apresentado como reforço nessa sexta-feira, lateral direito que fez enormes esforços para conseguir sua rescisão de contrato antecipada no Mirassol. Cheguei a contar para vocês que o Adriano Espadoto, seu representante, precisou abrir mão de um percentual que tinha direito sobre outro jogador, o Negueba, para que o Mirassol o liberasse antes do tempo. Lucas Ramon deve ficar à disposição para fazer sua estreia como titular. No final de semana, o São Paulo pega o Primavera, precisando vencer dentro de casa para buscar vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. E o São Paulo deve antecipar receitas de televisão. Tricolor, que tem novo presidente, o Hélio Assis, procurou nos últimos dias dinheiro em diversas instituições bancárias. Hélio Assis se reuniu com bancos, com a Galápagos e com outras instituições para tentar viabilizar modelos de aportes financeiros. A grande verdade é que as ações foram frustradas. São Paulo não tem muito moral no mercado, especialmente por conta da fama de mal pagador, e diante desse cenário não deve restar outra alternativa ao presidente do São Paulo do que aceitar a antecipação de 5% dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro referentes à Libra. Essa possibilidade foi sugerida para todos os times que fazem parte da Libra. O Grêmio, por exemplo, já aceitou e saiu gastando e contratando jogadores especialmente na Argentina, com a perspectiva de cair nos próximos dias um valor próximo a 73 milhões de reais. Certamente com 73 milhões, o novo presidente do São Paulo tem fôlego para, não sei se até o fim da temporada, mas para pelo menos os próximos meses, ele que tem batido na tecla de que não vai mais aceitar atrasos nos pagamentos dos direitos de imagem. Tricolor durante toda a temporada passada atrasava 2 meses. Quando ia completar o 3º mês de direito de imagem, para evitar que os jogadores pudessem ir à justiça, São Paulo quitava um dos meses e foi assim que a coisa seguiu. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que ainda não existe acordo entre Tricolor e Oscar sobre a rescisão do contrato. O meio atacante que decidiu se aposentar insiste em receber as luvas, o prêmio pela assinatura do contrato relacionado aos anos de 2026 e 2027, mesmo sem entrar em campo. São Paulo considera essa pedida absolutamente injusta. Bora falar agora sobre o Santos, que se juntou ao Vasco e pretende mudar o regulamento do Campeonato Brasileiro. Você sabe que o Brasileirão tem 38 rodadas, é disputado em pontos corridos e os 4 últimos são rebaixados, certo? Pois o Santos e o Vasco da Gama fizeram um movimento grande e que tem começado a ganhar adesão de outros clubes, como por exemplo o Internacional, Corinthians, São Paulo e Fluminense, para que em vez de 4 caiam 3 times por ano. Isso valeria para séries A, B, C. Somente a D, que ainda não tem uma divisão menor, que não teria seu regulamento alterado. É natural que se passarem a cair 3, subam apenas 3 clubes para não haver inchaço nas demais divisões.
Importante registrar até uma declaração do Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, para justificar esse pedido e essa mudança. O índice de clubes para o rebaixamento é muito alto. 4 clubes caindo é exagerado. Você concorda com o presidente do Santos? Tá com ele e com o Vasco nessa disputa? Ou você acha que 4 clubes num campeonato de 20 times está bem resolvido? Só para completar, registrar que a tendência é que a partir de 2027 essa regra passe a valer. O lobby é grande, já contei que Inter, Corinthians, São Paulo e Fluminense gostam da possibilidade. Os únicos realmente contrários a essa mudança são as equipes da Série B, preocupadas com a possibilidade ou a dificuldade que essa alteração causaria na chance deles em voltarem à primeira divisão. Boa noite, Nicola. O São Paulo precisa de um meia, concordo, um camisa 10. Eu acho que o Scarpa seria uma boa alternativa para o São Paulo, mas que eu consegui ouvir de gente do São Paulo de que não há negociação. Perguntando sobre o São Paulo cogitar envolver jogadores numa troca pelo Rollaser. Verifica pra gente, Nicola. Vou mandar mensagem pro Matos. Eu nunca escutei falar de Rollaser no São Paulo, tá? Mas... Espera aí. Vamos lá, ó. Matos. Boa noite. Tudo em paz. São Paulo te procurou? Rollaser. Só algumas atualizações sobre o Santos. O Santos ainda está no mercado em busca de contratações. O Zé Aldo é uma possibilidade. Zé Aldo é um jogador que atuou durante bastante tempo no Ituano. Ele se mudou para o Mirassol no ano passado e ganhou mais espaço nesse ano com a saída do Danielzinho. Aí eu mandei mensagem para o Sandro Zardo, que é um empresário do Zé Aldo, está com o Zé Aldo há um tempão, né? E eu perguntei alguma novidade sobre o Zé Aldo. Está andando, estou fazendo escala em Congonhas para ir para Mirassol. Tem chances. Deixa eu mandar mensagem. Sandro, boa noite. Tudo em ordem? Chegou em Mirassol? Alguma atualização? Vamos tentar, né? Se a gente consegue novidades para vocês. 93, boa noite, Nicola. Atualizações sobre o São Paulo, por favor. Imagino que a tua grande preocupação hoje seja sobre contratações. São Paulo tirou o pé em relação a reforços. Há uma preocupação... Perdão. Há uma preocupação gigante do São Paulo com a condição financeira. Nos últimos dias, o novo presidente do São Paulo, Harry Massis, andou conversando com várias instituições financeiras, com bancos, com a Galápagos, com várias outras possibilidades, tudo para tentar levantar um dinheiro. E a verdade é que ele não conseguiu ter êxito nessa história. Diante desse cenário, o São Paulo está praticamente decidido a antecipar 5% dos seus direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. É um acordo que a Libra havia sugerido para os times. O Grêmio foi o primeiro a aceitar e vai ter direito a 73 milhões de reais. O São Paulo deve ir pelo mesmo caminho, tá bom? Muito obrigado por você ter acompanhado o nosso vídeo até aqui. Não esqueça de deixar like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Fui!